Salve, salve, galera da Placar, chegando pro programa Pôster Placar, uma novidade aqui na nossa grade, um programa em que a gente vai receber grandes campeões, pessoas que tiveram na nossa parede, né, nos pôsteres históricos da Placar. E hoje a gente tem a honra de receber um jogador que marcou época no Corinthians, na seleção brasileira, na Alemanha, na Espanha, depois no Palmeiras. Um grande jogador do início dos anos 2000, Everton Henrique. Tudo bem, Everton? Que prazer recebê-lo aqui, velho. Seja bem-vindo na Placar. Prazer estar aqui, um prazer estar com vocês, prazer rever essas revistas, essas capas de revista, né? Que agora acabei de estampar uma revista chamada Loud aí. Tá vendo? Já. Legal. Aqui é a quarta, aqui já temos 3 aqui, né? Isso. É um prazerzaço rever meu grande amigo Quesada, que faz tempo que eu não vi esse meu grande amigo isso. aqui. Vou apresentar aqui essa outra presença ilustre. Fala, Leandríssimo Lisão. Tudo bem, Quesada. Lisão? Prazer também tê-lo aqui para me ajudar nesse novo projeto da Placar, que é onde a gente vai receber os craques, né? Quem fez a história da revista. A gente separou algumas. Tem em cima da mesa ali algumas capas do Everton no período de Corinthians. E vamos mostrar também bastante pôster, relembrar histórias, né, Everton? Eu queria começar justamente te perguntando se você lembra dessas revistas, dessas capas ali, o menino do terrão surgindo e tal. Como que foi ficar famoso naquele período ali de base do Corinthians? Lembro sim, porque foi um momento assim, marcante na minha vida, né? Porque realmente era o início, era o começo, onde o Corinthians vinha com um time de vários craques, campeão de tudo, e você poder assumir a titularidade do Corinthians ali com 18, com 19 anos e poder marcar, entrar, fazer gols, porque eu era torcedor de arquibancada, eu era o parceiro do meu pai de pegar ônibus, ir pro Morumbi e torcer, na época que o Morumbi era dividido, né, as duas torcidas aí, praticamente quase 100 mil pessoas, e então passa muita coisa, muita informação na cabeça, porque eu entrei no Corinthians com 7 anos de idade, qual fiz peneira com 300 moleques que estavam lá, em 15 minutos fui aprovado, e tive a felicidade de fazer todas as categorias de base do Corinthians até chegar ao profissional. A gente tá vendo ali uma foto sua, bem pequenininho com a camisa do Corinthians, nessa vendo? Placar do Reizinho do Parque, né? Nessa revista, eu tava relendo, você conta que sua mãe aprendeu a dirigir e comprou uma Brasília, né? Pra te levar no treino, é isso mesmo? Exatamente, porque na época não tínhamos carro, aí meu pai acabou dando uma Brasília para minha mãe, para onde tudo começou. É que eu falo, a gente poder rever essas fotos, poder voltar esse momento, né? E passa um filme na cabeça, porque foi muita luta, foi muita batalha, muita dedicação, muito apoio da família, muita estrutura familiar, muita renúncia para chegar aonde eu cheguei. Então eu sou muito grato a Deus, sou muito grato à minha família, sou muito grato aos objetivos e muito grato pelo cidadão e a pessoa que eu me tornei, porque isso que me proporcionou foi futebol. É que eu falo, a gente vê a história bonita, mas também há muitas lágrimas, há muito choro. Isso me fortaleceu como ser humano e fez eu ser um ser humano maior, melhor e maior. Então hoje eu fico vendo essas fotos, imaginando, voltando, me vendo de cabelo. Eu era um fã do Ronaldo, hoje eu sou um grande amigo do Ronaldo Giovanelli, Ronaldão de cabelo, o qual eu era fanzaço, tive prazer de jogar um pouco com ele, que ele já estava na saída do Corinthians aí, em 97, depois 98, e poder ter brilhado com a camisa do Corinthians, porque o meu sonho era me tornar jogador, para o meu pai me ver ali vestindo aquela camisa do Corinthians. Então hoje, com muita emoção, com muita satisfação, e agradecer sempre que eu falo, sempre Deus em primeiro lugar, eu realizei o meu sonho, que era um sonho de criança, um sonho de menino, e tive a felicidade aí de fazer história aí um pouquinho pela Europa também. Vamos falar. Onde eu tenho contato até hoje e grandes amigos. Ó, na anterior eu vi uma Playboy ali, meu. Tem uma Playboy escondida ali embaixo do teclado ali, ó. Foto, mas tava lá, ó lá. Hein? O Faro a gente nunca perde, né, Quesada? Duas revistas que amamos, né? A nossa Placar e a nossa Playboy, né? Eram as Sheilas ali, ó. Demais, hein? Grande Everton. Everton realmente surgiu. Aí na próxima tem aí uma declaração do Everton falando do Miller, né? Pô, o Miller monstro, já consagradíssimo, né? Que um dia também começou a vida profissional. E o Everton, quando surge, pô, é um negócio fabuloso e deixou a torcida muito triste, porque era para ter ficado mais tempo no Corinthians, mas o Corinthians não teve condição, era uma oportunidade incrível também de sair para jogar fora, né?
Porque eu lembro que a torcida ficou muito chateada quando você saiu. Mas não tinha como dizer não, né, Everton? Não tinha. O momento ali não tinha como dizer não, porque na verdade foi uma ascensão assim muito rápida, né? Porque eu volto da Sub-20 campeão sul-americano, o Luxemburgo assumiu, eu já voltei, não tive nem tempo de descansar e o Corinthians tinha contratado o Paulo Nunes, aquela guerra, e eu já vim entrando fazendo gol, aí o Luizão machuca, eu realmente já estava de titular, aí acabo virando o homem gol do Corinthians, o qual eu chego à seleção principal com o Leão, né? E aí minha vida, ela tomou uma virada totalmente de rumo, né? E você manter essa sequência. E eu vim mantendo uma sequência, o qual, no final, eu não tive escolha. Eu tive que realmente sair. Eu falo claramente que se eu continuasse no Corinthians até 2002, certamente eu estaria dentro da Copa. Vamos falar daqui a pouquinho de seleção, mas vamos, ficando no Corinthians ali, olha esse ataque, hein? Marcelinho, Everton e Gil, Paulista de 2001, né? Ó, Marcelinho, meu parceiro, encontrei ele no final do ano, eu falei, Marcelinho, pô, com 27 anos você já tinha 3 lipos, pô, tá de sacanagem. Everton, e falando desse time campeão paulista de 2001, a gente tá vendo o Marcelinho, o Gil, tinha muitas feras ali, tinha o Paulo Nunes, por exemplo, que tinha vindo do Palmeiras, muita polêmica, né, tal. Como é que foi pra você, tão novo, entrar num time cheio de fera e tal, assim? Você tinha uma certa timidez ou você já chegou, sabe, atropelando? Olha, na verdade, timidez eu nunca tive, essa é a grande verdade. Eu sempre tive uma personalidade muito forte. Eu sempre acreditei em mim e sempre acreditei que ia dar certo. Então, quando você joga com jogadores que são craques, que são ídolos, que era o caso do Marcelinho, Ricardinho, Vampeta, Luizão, tudo isso, você tem que ser mentalmente muito forte, né? E o vestiário era muito bom e a gente se facilitava muito pra gente, que era o mais jovem. Então você tinha que fazer o que eu fiz a vida inteira, que era jogar. Então eu sempre falei, jogar no profissional é muito mais fácil do que jogar na categoria de base, porque no profissional tinha muito espaço pra gente, né? E eu era muito rápido e era muito inteligente com a bola jogando. E era um cara que fazia muitos gols. Então, quando eu entro mesmo de verdade, eu falo para todo mundo que eu agradeço a minha passagem pelo Rio Branco de Americana, que quando eu fui pro Rio Branco, ninguém acreditou, falou que eu tava louco de ter saído. Eu falei, não, eu preciso ter um espaço, mostrar o meu trabalho para depois voltar. E quando eu volto, principalmente joguei contra o Corinthians, fiz gol contra o Corinthians. Eu ia falar, você fez gols contra o Corinthians, né? Fiz 2 ainda. Como é que foi? Comemorou? Não comemorei nenhum dos dois. Não dá para comemorar, né? Não dá para comemorar. E aí foi a grande virada, porque eles perderam a Libertadores, e aí o Edilson acaba saindo e o Vadão acaba apostando em mim. E aí que foi a minha grande virada na minha carreira aí, que eu tenho que só agradecer. Mas é o seguinte, né? Só se criava naquele time quem era bom de bola. Que oportunidade tá aí para todo mundo agarrar, mas você era bom de bola, né? Que a gente ouvia e via, né? Tanto é que ficou pouco tempo e aí foi jogar na Europa. Agora, Luxemburgo acho que é um capítulo interessante. Né? Ali, Luxemburgo com declarações sempre polêmicas, aquela final contra o Grêmio no Morumbi. Você lembra daquilo? Confusão. Você lembra daquilo? conta alguma coisa que ninguém contou até hoje, velho. Porque aquele título tava na mão, com todo o respeito ao time do Grêmio, do Tite. Tava, na verdade, a gente... O primeiro vacilo nosso foi no Olímpico, né? Porque tava 2-0 lá, certo. E 5 minutos para terminar o jogo, o Grêmio empata, igual o Maurício teve uma infelicidade e tudo, e no jogo da volta aqui, com mais de 80 mil pessoas, a gente acaba perdendo a final de 3-1, porque, cara, era um dia que tudo deu certo pro Grêmio e tudo errado pra gente, desde a concentração, o qual a gente é acordado meia-noite e pouco, já tinha alguns jogadores dormindo e fomos 3, 4 da manhã praticamente dormir, e uma acusação danada que tinha mulheres no hotel e que não tinha, quem trouxe, quem não trouxe, quem levou e quem não levou, e afinal, não vou falar que desconcentrou, não é que desconcentrou, mas quando se perde, então gera tudo de negativo e bota o peso nessa derrota aí. Então, acho que o que aconteceu foi isso. A gente já tinha e sabia que o escanteio do Grêmio, o primeiro pau do Grêmio era muito forte. Ensaiamos tanto e tomamos o gol no primeiro pau. O Grêmio do Tite ali, a gente tá vendo, né? E perdemos uma final que eu classifico aí na minha carreira, que para mim foi a final mais fácil que eu perdi. Porque mesmo com o resultado 2-2,
Aqui em São Paulo a gente tinha plenas condições e o nosso time era melhor que o do Grêmio. Mas futebol é assim, as coisas acontecem. A dura aconteceu, o bicho escapou, teve, sei lá quantos, acho que teve uns 15 que o Vanderlei mandou embora, foi uma confusão do caramba. E aí... Você estava dormindo esse dia? Como é que... Tava dormindo porque na verdade eu durmo cedo e de repente batem na porta do quarto, o quarto era eu e o Kleber lateral esquerdo, né, o Clebão. E aí a gente saiu para ver qual que era... segurança chamando vocês. Reunião. Acho que a reunião foi até no quarto do Miller. Que horas isso? Isso já era passado da 00:30, 1h, né? Reunião. E quem que levou as mulheres pro hotel, e não foi ninguém. E aí, que a gente não pode falar abertamente. Na verdade, quem tinha levado foi um cara do rival, não foi nem nós. Pior que perdemos o título lá, eles ferraram a gente. Mas, ô louco, foi o Tite que mandou? Será que foi o Tite que mandou? Não, foi um jogador do Palmeiras que levou aí, deixou no nosso hotel. É mesmo? Aí a confusão. Tem certeza que já passou não tanto tempo. Não dá pra contar. Mas parceiro? Parceiro ainda hoje? Parceiro. Muito que amigo, hein? Que amigo. Parceiro. Mas, Everton, a gente, como o programa chama Pôster Placar, a gente separou o pôster do campeão paulista de 2001, que foi o torneio que, como você disse, né, mudou a sua vida, né? Esse título aí, ó, o time do Corinthians. Tem alguns jogadores aí, que, inclusive da base, como você citou, o Kleber, né? Não sei se ainda tá, o Gil, né? Teve o Edu Gaspar, já tinha saído, mas também é da sua geração, da base, né, do Corinthians. Tá ali. Índio, tem bastante jogador revelado no clube. E foi um torneio que o Corinthians começou muito mal, né? A gente separou também a gente tem um blog aqui, toda quinta-feira a gente solta uma matéria antiga no blog TBT. E a gente separou um título de quando esse campeonato, o Corinthians começou muito mal, com o Dario Pereira, se não me engano, né? Aí chega o Luxemburgo e a coisa vira, né? Como que ele conseguiu transformar o ambiente daquele time até ser campeão? Eu não tive a felicidade de trabalhar com o Dario Pereira. Porque quando eu volto da Sub-20, o Dario tinha caído e foi bem quando o Luxemburgo assumiu. E quando o Luxemburgo assumiu, aí teve a reviravolta. Porque, na verdade, o nosso time era muito bom. O nosso time era um time bem concentrado, um time bem trabalhado. E assim, a gente pode falar 1000 defeitos do Vanderlei, como pessoa, mas como treinador, quando ele se dedicou a trabalhar, os times dele sempre teve êxitos, né? E esse foi mais um time o qual começou desacreditado. Acho que tínhamos de 11 partidas a ganhar 10, ganhamos 10 direto, chegamos à semifinal com o Santos, o qual, para mim, eu acho que é um dos jogos mais emocionantes. As 2 semifinais, para mim, é um dos jogos mais emocionantes que eu tive na minha carreira, que eu nunca vi aconteceu uma coisa daquela, como aconteceu aquele dia na segunda semifinal contra o Santos, que faltando 15 segundos o Ricardinho faz o gol, o qual... aquilo foi uma loucura. Eu não escondo meu time, que é diferente do Quesada, né? Quesada foi o gol que eu mais comemorei na vida, acho que foi esse, do Ricardinho. O Juventus da Moca eu comemorei esse dia. Eu comemorei muito esse gol. Quem que faz a jogada mesmo? Vamos tentar lembrar quem que faz a jogada. Quem faz a jogada é o Andrezinho. Andrezinho, né? O Andrezinho começa a jogada, vai pro Gil, né? O Gil faz a jogada, dá o corte para trás do André Luiz que cai, toca pra trás, o Marcelinho faz o corta-luz, o Ricardinho dá uma chapada, impressionante. Aquilo é um negócio absurdo, né? O Morumbi ficou em êxtase aquele dia, que coisa louca, né? É a grande prova que você não pode se desligar em nenhum segundo de um jogo de futebol, né? Nenhum segundo, questão é que eu falo assim pra todo mundo, eu falo, aquele grupo era um grupo muito bom, porque a gente tinha o Marcelo, claro que é o nosso craque, nosso ídolo, pra mim, o maior ídolo da história do Corinthians, assim, pra mim, incontestável, o que ele fez pelo Corinthians, e o grupo era muito bom. O grupo era bom de se trabalhar. E o Paulo Nunes, hein, que tava nessa fogueira, camisa 10 do Corinthians, como que foi com ele? Hoje a gente fala que o Paulo é o nosso vovô bombado, né? Que ele quer, né? O nosso vovozinho bombado, o nosso tchan. Aí, ó, você cara, o Paulo Nunes é um cara excepcional. O Paulo Nunes é um cara de grupo, é um cara amigo, um cara parceiro, um cara que, infelizmente, né, a história dele era no Palmeiras, e o torcedor ele não conhece os bastidores, não conhece o dia a dia, e ele não acabou encaixando com a camisa do Corinthians, mas é um cara que eu tenho um carinho enorme por ele. Com você aconteceu um pouco o inverso, né, quando você foi pro Palmeiras. Depois a gente vai falar de Palmeiras, mas a identificação com o rival pesa, né, não tem jeito. Cara, é o que eu falo, é profissionalismo. Até hoje eu saio na rua, o cara, mas você jogou no Palmeiras. Eu falei, cara, eu tinha que trabalhar, né? Claro. E tem uma história engraçada, você falou para contar uma, eu vou contar uma de quando eu estava na Espanha e comecei a negociar com o Palmeiras. E, na verdade, a negociação
caiu umas 3, 4 vezes, o qual pensei que até que não ia dar certo. E minha mãe, realmente minha mãe, a falecida Dona Aparecida, minha mãe era corintiana doente. Doente, morava na Serra da Cantareira e tinha um bandeirão do Corinthians dentro da casa dela. Impressionante. E ela me ligava, é verdade que você vai vir pro Palmeiras? Eu falava, não sei. É verdade que você vai vir pro Palmeiras? Eu falei, não sei, mãe, eu não sei. E aí eu acabo acertando com o Palmeiras e fui morar com ela. Cara, a minha mãe, de coração mesmo, a minha mãe deixou de falar comigo porque eu vim jogar no Palmeiras. Eu falava, mas você não gosta de viver bem? Não quero saber. A roupa do Palmeiras, ela nunca botou a mão. Caramba. Eu estreiei no Parque Antártica, né? No antigo Parque Antártica contra a Ponte Preta. Isso, eu estreiei contra a Ponte Preta. Ela foi num jogo e nunca mais foi. Impressionante. Minha era corintiana doente. Vamos inverter o roteiro aí já, João. Se tiver, bota as fotos do Palmeiras, então já vamos emendar, muito né? Que sabe, esse assunto é bom. Você imagine o filho com a camisa do Palmeiras aí, ó, ele lá, enfrentando o Corinthians da mãe, cara. Que essa coisa, aí a né? mãe não vestiu, hein? Essa não. Pra você contra o Miranda. Você deu uma camisa do Palmeiras pra mãe? Não, nem pensar. Não, ela ia botar, ela ia fazer de pano de chão, certeza. Minha mãe era corintiana doente. Na verdade, minha família é corintiana. Na verdade, eu falo, corintiano você não escolhe, você nasce. É diferente. Todo mundo pode falar o que for, mas igual o Corinthians... Mas você sofreu uma rejeição interna, assim, e mesmo com torcida, por causa da relação com o Corinthians? Não, muito pelo contrário, cara. Eu tenho uma relação com o torcedor palmeirense muito boa. Né? Eu não tive uma relação boa com a Mancha Verde, tá organizada. Mas com o torcedor palmeirense, até hoje, eu tenho uma relação muito boa, porque eu nunca fui de criar polêmicas. Eu nunca fui um cara polêmico de provocar o adversário. Né? Então, a minha passagem no Palmeiras ela foi boa. É que eu tive uma contusão, o qual eu rompi a cartilagem do meu joelho, era para 3 meses, voltei 1 mês e 20 dias, como muito, e a gente acaba perdendo a Copa Mercosul, e quando eu volto de férias, 2 pessoas vêm conversar comigo que era um casamento que não deu certo, que eu era corintiano, mas não tem nada a ver, não era pela minha bola, e sim porque eu era corintiano, e são coisas que acontecem no futebol, mas eu tenho muito carinho, muito respeito pelo Palmeiras, sendo que hoje meu filho é palmeirense. O meu filho é palmeirense. Hoje eu não vou ao estádio. Eu não vou ao estádio. Praticamente também não vejo jogo, sabe? Porque a gente tem um outro olhar e não somos mais torcedor nem nada, é um olhar profissional. E a mãe do meu filho leva ele no estádio. Hoje meu filho é palmeirense. Eu falo assim, cara... A mãe é palmeirense também? A mãe é palmeirense. Não, ele vai no estádio do Palmeiras, vai ver, e viu o Palmeiras campeão. Mas é porque você deixou, né? Você deu liberdade, né? Mas tem que dar, Quesada. Eu acho que não é porque eu tenho uma história no Corinthians, o que eu falo, eu nasci corintiano, eu sei o que é o terrão, eu sei que é o sofrimento, eu sei que é passar a peneira, eu sei que é pegar ônibus, você ter que treinar de manhã, de tarde, à noite, ter que estudar. Meu filho não sabe o que é isso, sabe? Graças a Deus, Deus me abençoou para poder dar essa qualidade de vida para ele. Agora ele ser palmeirense, eu ainda falo, negrão ou é corintiano ou é santista. Não existe negrão italiano, irmão. Não tem essa. Você entendeu? Mas é o que ele gosta, é o que ele hoje... Só o Palmeiras ganha tudo aí, que a gente tem que dizer, com uma grande administração e um grande clube. E aí são escolhas. Eu acho que você ficou bem com a torcida do Corinthians mesmo indo pro Palmeiras? Sim. Porque o Paulo Nunes, você lembrou? O Paulo Nunes não ficou bem com a torcida do Corinthians e tem os palmeirenses que falam, pô, foi jogar no rival. Porque tem isso. Tem isso. Não, mas eu tenho com a torcida do Corinthians, cara. Mas aceitou na boa, assim? Não, aceitou na boa, porque... Tirando a mamãe, né? Tirando a mamãe, aceitou na boa, porque, na verdade... que essa daqui eu sempre falei assim, existe o Everton aí, que é o jogador, existe o Everton pessoa, e quem me conhece há muito tempo sabe que até hoje eu não mudo, eu sou um cara alegre, um cara feliz, um cara carismático, um cara que te conversar com todo mundo, atender todo mundo bem, sabe? Isso é educação que veio de berço, não é que eu aprendi, eu fui educado assim. E nunca me envolvi em polêmica, que eu não gosto, então eu sou bem tranquilo, eu sou muito reservado. E quando alguém vem falar que nem um corintiano, vem às vezes pegando, mas você jogou no Palmeiras, fala, cara, o Corinthians não quis. Não me chamaram antes, então eu já empurro pro Corinthians. Sim, mas é normal, sua profissão, né? E como que foi com o Filipão, né? Você trabalhou com o Filipão na seleção? Trabalhou com o Filipão ou não? Trabalhei com o Filipão na seleção e no Palmeiras. E no Palmeiras. Como é que foi a relação com ele? Cara, com o Filipão uma relação boa, uma relação tranquila, uma relação... Sempre tive uma relação muito boa com o Filipão, dentro e fora de campo. Né? Só tenho que agradecer a parte que a gente trabalhou junto, só posso falar muito bem dele.
E claro que tem momentos que você joga, é o melhor treinador do mundo, momentos que você não joga, é o pior treinador do mundo, mas isso acontece com todo jogador. E o ambiente lá era quente, né, no Palmeiras naquele período, né? Era um período meio complicado do Palmeiras, né? Cara, foi complicado, foi quando eu cheguei, porque na verdade eu acabei voltando para o Brasil por duas questões. A primeira era uma questão muito particular, o qual minha mãe, nesse momento, estava com câncer e eu acabei voltando ao Brasil para estar perto da minha mãe, perto da família, e tive o prazer e a oportunidade de viver aí um pouco com a minha mãe antes do falecimento dela. E a segunda é voltar para casa, voltar para São Paulo, estar aqui. Infelizmente, quando eu assinei com o Palmeiras, aí depois o Corinthians entrou em contato comigo, porque o meu objetivo sempre foi voltar para casa, a minha identificação, o meu carinho, o meu respeito sempre foi pelo Corinthians, mas no momento eu fui profissional, o qual o Palmeiras me abriu a porta e eu sou muito grato por ter passado. E aí quando o Muricy entra em contato comigo, eu acerto com o Palmeiras, o Muricy sai. Aí assume Antônio Carlos. Aí assume Antônio Carlos, aí acontece que o Diego Souza briga com a torcida, mostra o dedo no meio e vai embora. Aí o Robert lá no Rio, confusão, é mandado embora. Aí o Cleito Xavier foi pro Metalística, foi embora também. Aí só acabou ficando eu. Aí acabou realmente o time se desfazendo. E aí, para mim, aí foi muito ruim, porque aí só tinha eu e o Lincoln ali, depois veio o Assunção para segurar o Rogério. Aí depois veio o Valdívia e veio o Kleber. E Everton, voltando um pouco à sua ascensão ali no Corinthians, de repente, seleção brasileira, numa bucha danada, eliminatórias, o Brasil mal, e você com a camisa 9 da seleção brasileira no Morumbi, muito garoto, e com o Romário de parceiro. Como que foi esse período ali? Ó, a gente tá vendo você, a camisa da seleção, camisa 9, como Ficou que bem foi? Com a amarelinha, hein? Vestiu bem ela. Imagino que tá guardada essa camiseta aí, né? Tá guardada em casa. A gente guarda com o maior carinho, com o maior prazer. É o que eu falo, o futebol fez eu realizar muitos sonhos que eu tinha de garoto. Em 94, eu com 15 anos, o Romário deu uma Copa para o nosso país. E eu aí com 19 anos, podendo jogar no meu estado, na minha cidade, com a seleção brasileira, que era o sonho de todo jogador, e ainda mais com o Romário, e saindo de titular e fazendo um bom jogo dentro da eliminatórias. É o que eu falo, eu sou muito grato, só tenho que agradecer a Deus por tudo que eu passei, por todos os momentos que eu vivi, poder recordar. E hoje falar assim, é como se passasse um filme novamente, né? Que eu vejo hoje aí meu filho começando a jogar bola e passa um filme na nossa cabeça, tudo aquilo que a gente viveu. A concorrência era muito maior naquela época, né? Eu tenho isso comigo. E aí muitos jogadores, você vê, o Everton acabou de falar mais um pouquinho, podia ter ido para a Copa, né? É que fez um movimento de ir para fora, tal, enfim, ok. Mas olha quantos jogadores ficaram fora daquela Copa de 2002, né? A gente tinha uma geração muito legal que também ficou fora da Copa, né? Hoje você acha que está mais... que a concorrência não está tão forte assim? Por exemplo, você hoje inserido no contexto de hoje, por exemplo, Everton. Então, que é que eu falo para todo mundo, né? Eu falo assim, cara, é difícil você falar do passado no presente. Sim. Mas hoje, claramente, que a minha perna esquerda jogaria fácil. Em qualquer clube do mundo e na nossa seleção também, não sendo uma pessoa prepotente, mas é que eu sempre falo assim, é só você pegar meus números, ver meus jogos, ver como eu jogava, tá aí para mostrar, porque eu acho que você hoje falar de jogadores é muito complicado, falar do momento é muito complicado, mas hoje mudou muito, o mundo mudou muito. Hoje a opinião do próximo afeta muito, o ser humano afeta muito a pessoa, e hoje a gente está vivendo aí uma loucura de doenças, de insanidade mentais, que para mim é loucura. Eu falo, as pessoas não sabem o que é passar dificuldade, não sabem o que é uma dificuldade. Hoje é só um vitimismo danado em todas as áreas. Então, eu acho que hoje o mundo ele não permite mais as pessoas passarem por dificuldades sofrendo para aprender. Então, muito mais fácil sair numa rede social e sair falando. Então, é um problema que eu falo sempre, cultural, educação. Né? E por isso que a gente vê muita gente aí perdida, porque naquela época você não via aí ninguém falando de depressão, síndrome de pânico, essas coisas. E hoje é o que você mais escuta aí, voltada ao esporte, voltado principalmente ao futebol, que é o que
que gera, que faz a gente viver, o que esse país respira diariamente, tá tudo invertido. Hoje você não vê jogador falar mais, hoje você não vê jogador dar entrevista, hoje você não vê jogador provocar uma situação de uma forma bacana para promover um clássico, como se fazia um Paulo Nunes, um Viola lá atrás, para irritar o rival, para fazer aquele jogo esquentar. Hoje não existe mais isso. Hoje, infelizmente, a gente vê aí mulheres de jogadores brigando na rede social e os caras não se pronunciam. E quando vão discutir é dentro da rede social. Então, o mundo mudou e a gente tem que aceitar a forma que ele é, né? É verdade, difícil ver jogadores hoje com a eloquência, assim, né, do Everton, de falar dessa forma, falar bem. Né? E nesse período de seleção, a gente mostrou até uma foto ali na base da seleção, você teve com o Adriano ali, né? Acho que mostra um pouco do que o Kessala tá falando, né? Já tinha Adriano na concorrência ali também, é o Rubinho, né? O Marquinhos e Léo Lima, é isso? Exatamente, Léo Lima. É o Marquinhos, o zagueiro ali? Né? Que também era do Corinthians, né? Exatamente. Bom, nesse período de seleção, nas eliminatórias, o Brasil vinha mal, né? Trocou de treinador, do Leão pro Filipão e tal. Como que era o Romário nesse contexto? A gente mostrou vocês ali, fazer dupla com o Romário. Você é um menino, ele é super veterano. E ele é um cara que, se você não toca a bola pra ele, ele fica bravo, né? Como é que foi? Eu tive a felicidade, né? Que eu falo, eu tive a felicidade de poder jogar com ele, conhecê-lo pessoalmente, viver algumas experiências com ele também, até fora do campo aí. Aí deve ser bom, hein? Ele me abraçou ali na seleção brasileira, na verdade, que ele é um cara um pouco mais afastado, mais reservado, é do jeito dele. E, cara, quando ele gosta, ele gosta. Quando ele não gosta, ele nem olha na cara. É o jeito do Romário, mas eu, particularmente com ele, só tenho coisas boas a falar do baixinho até hoje, sabe? Coisas que a gente viveu ali dentro do campo, ele me apadrinhou, disse pra mim joga tranquilo, qualquer dificuldade, joga a bola em mim, e comigo eu não tive nenhum tipo de problema de estar com ele, sendo que ali na seleção ficava só ele e o Elber, e com o resto ele não falava com ninguém não, meu. Mas por quê? Ficava... É o jeito dele, cara. É o jeito do Romário. O Romário é desse jeito, ele era na dele, quietão. Na dele aí. Aí foi a convocação que a gente foi jogar até no Uruguai. Foi a estreia do Filipão. Foi o último jogo dele, né? Do Romário, porque depois do Filipão. O Filipão não convoca mais ele, né? Tem a velha história, polêmica do aeromoça, não sei o quê. O Romário garante de pé juntos que não tem isso, que ele não saiu com a aeromoça e não sei o quê. E triste falou, e ainda fiquei fora da Copa do Mundo. Não levei nem aeromoça. Se tivesse sendo com aeromoça, ainda tudo bem, mas não peguei aeromoça e ainda fiquei fora. Na verdade, a situação foi aqui no aeroporto de Guarulhos, o qual a gente embarcava para a Copa América, e eu lembro com o Romário, Mário Silva, Antônio Carlos, e teve mais 2 jogadores. Serginho lateral. Teve mais 2, 5, 6 jogadores se desconvocaram ali. E quando eles se desconvocaram na Copa América, aqui mesmo o Felipão falou, esses jogadores comigo não voltam mais. E realmente acabaram não voltando. Farc, que eram as forças... que o Brasil perde para Honduras, né, na Copa América. Perdeu para Honduras. Havia uma série de sequestros na Colômbia, então muitos jogadores ficaram com medo de ir para a Colômbia. E foi uma competição assim que a seleção foi muito criticada, não foi uma competição fácil. O Brasil perdeu para Honduras, né, Everton? Perdeu para Honduras. Lembra disso? Honduras, lembro que eu joguei a primeira fase, eu me machuquei e perdemos para Honduras. Você não tá na história. Tá no currículo. Mas grupo nesse jogo, grupo. não. Grupo é grupo. Não sai grupo, é grupo. Em algum momento você achou que a seleção não ia para a Copa? Porque o Brasil só se classifica na última rodada contra a Venezuela, Everton. Olha só que coisa louca. Que o Brasil ia. Não tinha como o Brasil não ir. Não tinha como não ir, né? Não tinha como não ir. E eu acho que faltou, desde 98, aí quando vem... a mudança, tudo isso é o que falta hoje. Falta organização, falta planejamento, falta realmente trabalho. Porque a seleção você não tem tempo para se trabalhar. E faltam jogadores de alto nível que entendam o que é uma seleção brasileira, qual é o peso da seleção brasileira. Sendo que hoje o Brasil vai jogar no Brasil, você já não tem mais empolgação. Você vê que o torcedor não tem mais empolgação de torcer para a seleção. Naquela época, mesmo o Brasil mal, mesmo a torcida criticando, você via que o brasileiro ia e apoiava. Mas hoje as coisas mudaram, né?
Olha esse time aí, que sadinha. Vampeta, Rogério Ceni, Leomar, né? Que era o jogador de confiança do Leão. Lúcio, Alessandro, né? Lateral direito. Edmilson, Romário, Marcelinho. César, lateral esquerdo. O ataque embaixo ali tem Ricardinho, 3 do Corinthians, né? E o César, né? Lateral. E aí, bom, aí você vai vendido pro Borussia Dortmund, né? Vamos pular agora para sua carreira na Europa e você já chega fazendo o gol do título, né? Logo na primeira temporada. Outra amarelinha aí. Outra amarelinha. Né? A gente tem algumas imagens aí do canal do Borussia Dortmund dessa sua passagem. Esse é o gol, né? O gol do título, né? Esse é o gol do título. Imagino que a torcida te adore lá por esse gol até hoje, né? Olha, é uma coisa que está marcada, né? O que eu falo, passa anos e anos, voltar na temporada 2001, 2002, estamos lá na história do clube, né? E eu acho que tudo isso eu devo muita gratidão a Deus, muitas orações, muitos pedidos, muita dedicação, família, base. Aí é só um gol que eu falo para todo mundo, mas ninguém sabe o que eu fiz na minha vida para fazer esse gol. Uhum. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, sou muito crente em Deus, que eu acho que com Deus você pode tudo. E se você tiver o sonho, cara, vai atrás dele. Então, é o que eu fiz, é o que eu sabia fazer, estava longe da minha família estava aqui no Brasil, o qual eu chego no Borussia Dortmund na temporada 2001 e faço o treino de uma semana. No sábado, o treinador me bota para jogar em 12 minutos, eu sem saber falar alemão, sem conhecer os companheiros, em 12 minutos já tinha dado passe para gol e feito o gol. Então, acho que foi o momento certo, a hora certa, o lugar certo, e qual eu pude fazer aí, mudar a vida econômica da minha família, o qual a gente é muito feliz. Esse é meu primeiro gol com o Borussia Dortmund, o qual é um cartão de visita bonito, né, Quesada? Oh, que coisa linda. E, não, a torcida apaixonada pelo Everton. Você aprendeu a falar alemão? Express-Deutsch, ja. Difícil, né? Ein bisschen. Parabéns, cara. Olha, eu tiro o chapéu para quem fala alemão, japonês, chinês, árabe, porque olha, o idioma aqui não é fácil, né? É difícil. Palavras grandes e, né? É difícil, Quesada. É difícil por duas questões. A primeira é com o idioma que você não sabe e nunca viu. E o segundo é o seu interesse. Você entendeu? É o que eu falo. As pessoas me falam assim, você fala alemão? Eu falo, claro. Se eu não falasse alemão, também não ia pegar ninguém. Então, pô, tinha que aprender a falar, não tem jeito, entendeu? Muito. Mas isso é uma coisa curiosa. Às vezes eu falo, eu fico meio bravo, porque sabe, vem uns jogador argentino, tal, colombiano, vem pro Brasil, não aprende português, cara. Faz então, esforço não faz esforço nenhum, não, né? Idiomas parecidos. É muito mais fácil. Que não tem nada a ver com a língua portuguesa. Exatamente. Né? É que eu te falei, tudo vai daquilo, do seu interesse. Uhum. Eu tive interesse de falar, primeiro, que eu sempre fui um cara comunicativo. Segundo, que eu gosto de tomar minhas decisões e saber o que eu tô falando. Então, e terceiro, assim, o quanto antes eu tivesse integrado no país, a minha vida seria muito mais fácil. A gente não tinha internet. Que golaço ali. Nossa Senhora. Olha que golaço. A gente não tinha internet. Então, é questão de aprender. E aí eu acabei aprendendo, com 19 anos fui morar lá, nem sabia que a Alemanha chamava-se Deutschland, para mim era Germany. Uhum. E aí a gente acaba conhecendo as pessoas, fazendo amigos. E eu tive a felicidade de fazer amigos alemães e estrangeiros, então não andava com brasileiro. Então, automaticamente, dentro do clube e fora do clube, eu tinha que falar o alemão. Você saiu de uma torcida que é maravilhosa, né? Que você mesmo disse, é incomparável, que é a Fiel Torcida. Mas você foi para um lugar que tem uma torcida também que é marcante, né? Essa coisa da muralha amarela. Já nessa época tinha também todo esse apoio aí, né? Não, exatamente. É porque nessa época, a gente sabe, a internet, os jogos aqui passava uma vez por mês. Então, não se via muito. Então, a torcida do Borussia é impressionante. É o Sammer ali? É o Sammer, Matias Sammer, foi nosso treinador. E a torcida do Borussia é impressionante. A festa que eles fazem antes do jogo, no jogo e depois
cara, é fora de série. Luizão, cansou de fazer gol lá, o homem, hein? Gol de tudo, então, tudo quanto é jeito, que sabe. Fora, do meio da rua. Aí você rabiscando. Aí você me pergunta se eu jogaria hoje na seleção. Olha, eu acho que você jogaria, viu? Uma coisa que me incomoda também no futebol de hoje é que os pontas não fazem gol, pô. É muito ponta, ciscador e tal. Na sua época tinha o atacante, mesmo que de lado, tinha que fazer gol, né, Everton? Mas é o que eu falo para todo mundo. São características diferente. Hoje, o número 9, ele também não é feito para fazer gol. Um jogador, com todo respeito, atualmente, um jogador que joga no Brasil, ele é artilheiro em um ano com 30 gols, é muito pouco. É muito pouco. Na minha época, o cara ser artilheiro brasileiro era 32 para frente. É muito pouco. E hoje você tem 5, 6, 7 competições no ano. Então é o que eu falo, é muito pouco. Mas são coisas que não dá para comparar. E a gente fica feliz pelo trabalho que foi feito e principalmente ser respeitado não pelos jogadores, sim pelo ser humano, pela pessoa, por tudo aquilo que eu consegui englobar dentro da história do Borussia Dortmund e nos clubes, consequentemente, que eu passei aí pela Europa. Depois você vai para o Zaragoza e aí é onde você faz um gol que eu imagino que seja um dos mais marcantes da sua carreira. Eu também hablo espanhol. Conta pra gente. Mais fácil. Conta pra quem não lembra o contexto desse gol aí. Cara, na verdade, aí foi na Copa do Rei, o qual a gente já tinha tirado Atlético de Madrid e o Barcelona do Ronaldinho, e Deco companhia. E aí na semifinal pegamos Galácticos, aí na Romaredo, olha o placar. No qual conseguimos aí fazer 6-1, poderia ter sido 7-1, 8-1. É que eu falo, eu tive a felicidade de jogar. Eu tive a felicidade de jogar com grandes jogadores, mas também tive a felicidade de jogar contra grandes e craques jogadores. Se você pega o time do Real Madrid, você olha a cara do Zidane, a cara do Ronaldo, a cara do Roberto Carlos, e você ser respeitado por esses jogadores e pelas pessoas, e até hoje, cara, só engrandece a minha história, só engrandece quem eu sou, só engrandece o futebol que eu joguei, e isso é muito mais importante. Hoje, como ex-jogador e empresário, eu só tento devolver ao universo aquilo que o universo me deu. Então eu falo, só tento devolver para Deus aquilo que Deus me deu. Então, hoje eu venho aí com um projeto muito lindo, bacana, que é a Everton Academy, o qual eu faço um projeto social aí que é lindíssimo, o qual eu monto evento para criançada, o qual eu trago jogadores. O último evento que eu fiz, levei 12 jogadores, um deles que tenho que agradecer, até o Rogerinho, 12 jogadores amputados, para dar a clínica para a criançada entender que a superação, ela está acima de tudo, independente dos órgãos que você tem. Então, eu cresci muito e agradeço muito o futebol, que eu cresci muito como pessoa, como cidadão. Tenho uma história linda com meu filho Matheus, que eu sou pai solteiro e tenho a guarda do meu filho desde os 5 anos, sou eu que crio meu filho. Hoje meu filho tem 1,72 m, e aonde ele passa, as pessoas falam para mim que ele é muito educado e muito bem criado. Então, acho que essas são as vitórias que a vida me deu e que o futebol me proporcionou. Muito legal. O Everton, tem um episódio seu na Espanha, também no Zaragoza, que eu queria relembrar, que foi um jogo em que o Eto'o, Samuel Eto'o, sofreu racismo, né? Ele denunciou o racismo ali no campo e você, adversário, foi até ele e ofereceu o seu apoio, né? Conta essa história pra gente. Cara, eu não ofereci meu apoio, eu só fui quem eu sou todo dia. Esse ser humano aqui que você tá vendo, que a Sada já me conhece há muito mais tempo, desde garoto, sabe? A pessoa que eu só enfatizei para ele que uma briga, você não pode terminar ela ou continuar com uma outra briga, e sim com uma educação. Sendo o Senhor, o importante não é como começa, assim como termina. E quando aconteceu o caso, ele queria sair, o Ronaldinho falou com ele, o Raika falou com ele, todo mundo falando com ele, e ele bravo. Eu fiquei um pouco afastado e só vendo aquilo, escutando realmente os insultos racistas, a torcida do Zaragoza imitando macaco para ele e tudo, o qual eu tive a felicidade de chegar nele e falei para ele, calma, fica tranquilo. Acabou o jogo, você vai pegar o seu ônibus, você vai acabar voltando para Barcelona, vai pegar o trem e vai para Barcelona. Eles não estão sendo racistas com você, eles estão sendo racistas comigo, com o Álvaro e com o Toledo, que somos 3 negros e jogamos aqui, moramos aqui. Sabe, se você quer sair, você só vai dar margem
para eles continuarem. Eu acho que você deveria continuar no campo e terminar o jogo. Eu acho que você deveria fazer isso. Só repense em qual ele acaba inclusive repensando. Aponta pro Álvaro, né? Ele fala, ó, ele pega o braço do Álvaro e fala, ele também é negro. E aí eu saio em defesa dele, o qual ele acaba continuando no jogo. E eu acho que assim, eu disse bem para ele, de Samuel, a gente sofrer racismo é muito fácil para nós. Acabou o jogo, eu vou pegar meu carrão importado, vou numa baita casa bonita, dia 1º o dinheiro tá na conta, e passou. E para as Marias, para os Josés, para os Antônio, para os Pedros, sabe? Para as Carol, que é negro todo dia e precisa do transporte público, precisa trabalhar, não consegue ter um cargo bacana, não consegue ter essa vivência que nós temos, não consegue ter experiência que nós temos. Então, a gente que tem a voz ativa, a gente tem que trazer essa mensagem. Não se combate o racismo com outro racismo na porrada. Com a educação, quanto mais a pessoa é racista comigo, mais educado eu sou com ela. Perfeito. Tudo certo aí, né? A gente que pagou a luz aí, mas tá rolando, né? Vamos tocar aqui, vai lá, Quessadinha. Não, e nessa questão, como é que você vê o caso Vini Júnior, né? Porque isso tomou conta do mundo. Eu vejo duas questões, Quesada. A primeira é que é desumano o que fazem com esse menino. A grande verdade é isso, é a questão de ser desumano. E a segunda é que, por ele ser jovem, ele toma alguma atitude que eu acho que ele poderia controlar mais. E aonde que pega com ele? Ele deixou de ganhar essa bola, a bola de ouro. A gente vê que foi puro racismo. Uma questão de opiniões contrárias ao gesto do Vini, porque ele levantou uma bandeira, ele vem batendo forte no racismo, ele sofre muito racismo, mas tem a confusão que ele pode evitar, que é brigar contra os próprios jogadores, é tentar jogar a torcida contra o jogador, provocar tudo isso. Eu aprendi na minha vida uma coisa que é muito sábia, o silêncio é uma prece. Sabe, eu não vou falar pra você que eu não sofri racismo. Eu sofri racismo pra caramba, principalmente na Espanha. E eu falava pros caras... E aqui também, né? Não, e aqui também. Eu sempre deixei muito claro, até numa forma que eu sempre fui um cara brincalhão. Eu falava, eu vim aqui pra 2 coisas. E eu sou rápido e prático. Vim aqui pra ganhar o dinheiro de vocês e pegar a mulherada de vocês. O resto, meu amigo, eu não quero nem tomar café com você e tá tudo certo. Você entendeu? Eu ia jogar nos campos contra lá, saía de Saragoça. Por ser um cara que era muito rápido, fazia muitos gols, era um cara que sempre me destacava ali e imitava macaco para mim do começo ao fim. Cara, para mim, quem é pobre de espírito é eles, não eu. Perfeito. Eu sempre tive isso na minha visão. Everton, já se encaminhando aqui pro fim do nosso papo, eu ia te perguntar, você falou já um pouquinho do Instituto, né? Quero saber o que você tem feito agora. Você mora em São Paulo mesmo? Moro em São Paulo, fixei em São Paulo, moro aqui na Vila Nova. Venho com esse meu projeto aí, já fiz 2 edições, agora vou fazer a 3ª e nós vamos embora, que é poder mudar a cabeça das pessoas, poder dar um pouquinho de alegria para as crianças, tirar as crianças um pouco do celular e focar a criança no esporte. Eu acho que o esporte, ele salva vidas, o esporte é disciplina, o esporte educa. Eu sou um educador hoje, eu tenho um filho, e você ser pai 24 horas é duro. Só que eu acho que o nosso país precisa de mais projetos assim, precisa de mais coisas assim. Não é a coisa financeira, e sim aquilo que você deixa como legado, né? Então eu venho aí buscando, fazendo as coisas sozinho. Claro que tenho uma equipe maravilhosa e busco e faço acontecer, porque foi tudo aquilo que eu vivi a minha vida inteira. Graças a Deus eu caí no seio familiar muito bom, um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, os irmãos maravilhosos, mas muitas pessoas não caem. E dentro da minha estrutura familiar, eu tinha a opção de permanecer ali ou crescer. E eu preferi crescer. Então acho que hoje a minha maneira de ver a vida, a minha maneira de ser um crente em Deus, eu creio muito em Deus, buscar a Deus. Eu acho que eu preciso devolver para o universo aquilo que o universo todo me deu. A parte financeira é financeira, eu acho que a experiência, o aprendizado, e se eu mudar uma vida, para mim já está pago todo o investimento que eu fiz. Então eu venho com uma ação social muito grande e faço porque eu gosto. Eu gosto de ver pessoas felizes.
Show de bola. Quesadinha, suas considerações finais aí sobre o Everton. Vamos fazer um bate-bola rapidíssimo com ele, assim? Vamos, vai lá. Os melhores técnicos com quem você trabalhou. Depois eu vou perguntar os piores, tá? Vou te dar esse spoilerzinho aí. Trabalhei com bons treinadores. Um deles falo Vanderlei, falo Felipão, o Matias Samber, que eu peguei lá fora. Tive bons treinadores aí na carreira. E os piores? Ruim pra mim é o Vitor Munhoz e o Marcelinho Garcia Toral, que tá lá na Espanha. Eu não vou me complicar. Vai que chega neles aqui na placar. Eles, pô. Ninguém mandou eles não fazerem a coisa... Não, mas o mais divertido, Evaristo de Macedo. Mais que esse, ninguém ganha. Verdade, conta um do Evaristo aí. Dele o Evaristo era um fenômeno, meu. O Evaristo tem várias dele, mas tem uma que os caras soltaram que ele era o Didi dos Trapalhões. Isso saiu na capa do Lance. Evaristo é o Didi dos Trapalhões. E a gente jogava contra o Juventude, a Copa do Brasil. Foi o jogo que ele foi mandado embora. E aí a gente chega na pré-eleição, ele com o jornal debaixo do braço e bravo. E aí começa a pré-eleição perguntando, abriu o jornal e falou assim, quem falou isso aqui? Quem falou que eu sou o Didi dos Trapalhões? Foi você, Mirandinha? Mirandinha, não, professor. Foi você, Dinei? Eu não. Vampeta? Não, Marcelinho, eu não. E ninguém falou, você não sei, Didi? Não. Então tá bom, vocês não vão falar quem foi? Eu também sei de uma coisa aqui e também não vou falar. Tem gente aqui dentro que é corno e eu sei, e não vou contar. Vamos pro jogo. Muito bom. Figura, hein? Não, ele tem um monte, é figuraça. Lenda viva. Caraca. Esse é uma lenda. Muito bom. Everton, vou testar um formatinho novo aqui. Vou levantar para fazer o conteúdo de redes com você. Vamos lá. Aqui tudo é feito ao vivo, né? É isso. É o seguinte, Everton, você falou aqui que teria espaço na seleção hoje, que jogou muito mais que muita gente. Eu queria saber agora, então vou te citar uns nomes aqui, do passado e do presente. Olha lá. Everton, jogou mais que Denilson? Denilson jogou mais. Dagoberto? Cara, não, eu joguei mais. Jorge Henrique? Mais. Euler? Era concorrente ali na época. Cara, joguei mais. Correu menos, mas jogou mais? Ou correu mais também que o Euler? Cara, pode ter certeza que pensar mais, sim. Kleber Gladiador? Joguei mais. Dudu? Joguei mais. Roger Guedes? Também joguei mais. Paulo Nunes? Joguei mais. Edilson? Cara, Edilson é uma briga constante, mas joguei mais. E Romero, pra fechar? Cara, eu joguei mais. É outra época, outro futebol. Boa, brigadão. Muito bom. Encerrar aqui na cadeira, e então, depois vai o corte só como se fosse rede aqui, né? Legal. Vamos gravar aqui dentro e encerrar agora, Everton. Pô, obrigado mesmo. Até tava contando, Quesadinha. Sabe que eu já vi ele lá no meu condomínio, lá, o tio dele mora lá no Jabaquara, no mesmo condomínio que eu morei. Eu vi o Everton um dia, mas eu falei, será que é ele? Fiquei com vergonha, mas agora te conhecendo pessoalmente, prazer enorme, Everton. Legal recebê-lo aqui, espero que tenha gostado também. Não, eu que agradeço, cara. Agradeço a oportunidade, agradeço o momento, agradeço a gente poder falar da minha história, poder relembrar os bons momentos, poder rever o Quesada, que há muito tempo eu não vi, esse grande amigo. Você, meu. Esse grande amigo que nós temos. Tá igualzinho. E, cara, tem uma boleirada aí que tá gordo, cara. Se quiser voltar, olha aí, meu, o que é isso? E poder voltar a falar da minha história que eu falo, porque Quesada fala, não, Quesada, fica tranquilo, eu me cuido, eu tô no mercado ainda. Boa. Vou mostrar rapidinho aqui, ó. Essa daqui tá com o Everton, Simplício e o Juninho. Ó que legal essa daqui, ó. Tá bom aí, Celu? Tá bom aí, João? Olha lá. E a que tá com o Everton é ele e o Rincon ali, né? Eu e o Rincon, eu infelizmente... Foi pro peixe, né? Quando o Rincon foi pro peixe. Eu e o finado Rincon. O Rincon era meu... Na verdade, apadrinhou todos nós, todos os garotos. E o quarto era eu e ele. Sofri bastante, viu? Olha... né? O quê? Essa aqui comigo é a capa dele sozinho, o Reizinho do Parque. Essa aqui... eles estão mostrando ali agora, né? Eles têm lá também o Reizinho do Parque. Essa aqui, histórica. Aí, ó. Muito legal. Foto do Alexandre Batibulli, que continua com a gente. Parabéns mesmo. Everton, obrigado mesmo. E convido vocês, eu não tinha pedido like no começo, vou pedir agora, por favor, você aí deixa o seu like, fortalece o canal, compartilha, manda pros amigos, para aquele fã do Everton. E semana que vem tem mais programa Pôster Placar, novidade aqui na rede da nossa Placar TV. Obrigado, até a próxima.